Oi, professora. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, sim? Ai, pessoal, tô tão feliz, vocês não têm noção. Só fazer um A ajuste aqui internet, rapidinho. certo? A Tá internet melhor. proporciona coisas incríveis. Quando é que eu ia pensar que eu ia conseguir conversar com um de vocês lá do Sudeste? Você tá no, na região Centro-Oeste? Sim, sou de Goiânia, moro aqui, tenho escritório aqui. Nossa, olha só o que a internet proporciona, gente. Ai, professor, tá todo troncho aqui no negócio, mas vamos lá. Vamos começar. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre sua trajetória e como foi que conseguiu chegar aqui onde está hoje, que não foi fácil, com certeza não foi fácil, mas aquele momento de todo mundo consegue, sabe? Tá bom, um momento de motivação inicial, né? Eu queria só pedir desculpas inicialmente, eu não sei como é que tá o som aí pra vocês, porque começaram uma reforma aqui. Mas vamos fazendo na medida do possível, tá? Vou até Para pôr o mim tá microfone ok. aqui pertinho para não ter interferência. Então, eu sou a Camila Pinheiro, sou professora, sou advogada. Não sabia que eu queria ser advogada, resisti a fazer o curso de direito. Depois falei que não ia advogar, acabei vindo para o escritório advogar, né? Hoje sou sócia da minha mãe, mas sempre soube que queria ser professora, né? Então já era algo assim que desde adolescente, né, já dava aula de alfabetização para adultos, então sempre soube que eu queria fazer isso. E hoje moro em Goiânia, trabalho em Goiânia, mas com abrangência em todo o país, né? Tanto como professora, com a pós-graduação da Verba, onde você foi minha aluna, né? Que tem uma abrangência nacional, como com o escritório, porque a gente trabalha com tecnologia, né? Com a cabeça mais aberta para inovação no meio jurídico, e aí fica fácil a gente abranger clientes em qualquer estado do Brasil, e hoje, graças a Deus, a gente tem clientes em todos os lugares. Bom, não vou delongar muito na apresentação de como foi chegar aqui, né? Mas trajetória de ninguém, a gente observa de fora, é tudo lindo, né? A gente observa pelo Instagram, sempre parece que foi fácil, que a pessoa explodiu da noite pro dia. Mas de ninguém funciona assim. Todo mundo tem uma trajetória aí que é permeada por muito trabalho, né? E o meu caso foi a mesma coisa. Quando eu decidi realmente que eu queria advogar, que foi depois já de 5 anos estudando para concurso público, estudei para magistratura federal, fiz prova em vários locais do país, até que eu resolvi trabalhar com juiz e falei, Deus me livre, não é isso que eu quero, né? Não menosprezando o pessoal que trabalha no judiciário, pelo contrário, eu admiro muito, mas não tenho o perfil. E aí descobri, então, e resolvi advogar, né? E aí, nessa trajetória de início de advocacia, a gente sabe que não é fácil, né? Eu não sei quanto tempo você, Bárbara, tem de OAB, de advocacia em Nem si, tenho né? AB ainda. Não tem OAB, que Terminei o legal. curso da faculdade e estava numa empresa trabalhando no setor administrativo. Continuei, dei uma pausa de um ano. E aí, esse ano, eu decidi que ia voltar em janeiro. E aí veio a pandemia. Não fiz a primeira prova, não cheguei a ficar nessa pendência que o pessoal tá, de esperar a segunda fase. Porque eu falei, eu vou me preparar um pouco mais e vou fazer a do meio do ano. Sim. Ou seja, não saiu totalmente dos meus planos. Mas foi bom, porque foi a partir daí que eu comecei a buscar outras alternativas para me inserir no mundo jurídico. E se eu não tivesse buscado isso, eu tinha seguido no caminho de processo civil e processo trabalho, que era o que eu estava seguindo. Então foi a partir do momento que eu conheci o direito digital, foi a partir do momento que eu conheci as startups e foi aí que eu caí na pós. Então foi bom, não foi ruim, não foi todo mal. E eu aprendi muito das novas profissões jurídicas lá, na pós com vocês. Então assim, quando eu vi isso, minha cabeça abriu. E aí eu fui pesquisando, e encontrei um mundo de possibilidades para quem é bacharel, para quem é formado e tem conhecimento jurídico e que está nessa pendência, concurso público ou AB. Não existe só duas opções, existem milhões. E foi aí que, graças a Deus, a OAB parou esse ano, senão eu teria continuado no tradicional, que é o Estudando. Oceano Vermelho, e eu caí no Oceano Azul agora e tô dando umas nadadinhas já. E já tá mais na vanguarda, né? Show. E assim, essa mentalidade, ela é muito importante em dois sentidos, né? O fato de você honrar a sua história até aqui e falar, não tem problema, né? Que tenha acontecido assim. Foi isso que me trouxe até onde eu tô no momento. E eu não consigo vislumbrar qualquer pessoa que tenha atingido sucesso profissional que não
tenha essa mentalidade de honrar a trajetória, tudo que trouxe a pessoa até o momento que ela realmente atinge aquilo que ela quer atingir, né? E também o fato de você estar aberta ao novo. Eu acho que isso é muito importante e eu tenho um ponto aí de semelhança com a sua trajetória, que foi quando eu saí do direito, né, que eu não vou estudar mais para concurso, aí eu resolvi fazer um curso de docência no ensino superior mesmo, ou seja, estudar outra coisa, né, que não é técnica do direito, fui estudar psicologia, pedagogia, e um monte de outras disciplinas, a própria didática, e também quando eu fui fazer preparatório, né, não preparatório, formação em coaching, né, que você sai um pouco do direito, vai ter perspectivas da área de business, de gestão, de comportamento humano, foi quando eu entendi que muita coisa que eu via lá fora do direito, eu consegui aplicar aqui, justamente porque o meu perfil não era o perfil do advogado técnico. Não é aquele perfil do processualista. Não que a gente não precise desse tipo de profissional. Mas, às vezes, a gente precisa sair do direito para poder encontrar uma forma de trabalhar ele de um jeito diferente, né? E aí foi essa a minha trajetória para eu me encontrar dentro da advocacia e dentro da docência nesse tipo de disciplina, nesse tipo de área, que é inovação, startups e tecnologia. Ai, que ótimo. Gente, vai ser enriquecedor a partir de agora. Se tiver um caderninho para anotar, anotem. Se quiser gravar, grava. Vai ficar no GTV, mas aproveitem ao máximo, tá? Tudo que ela falar. Meu caderno, depois eu vou... Não vou mostrar no Quero ver. Tira a foto e me marca nos stories depois que eu quero ver. Não, vocês não têm noção do que eu escrevi. E ainda falta uma, que é gestão jurídica, gestão de startup. Não. É gestão de escritório. Tem um outro módulo ainda que falta fazer, que é com empreendedorismo e gestão, empreendedorismo, né? Isso. Esse módulo tá bom. Quando eu vi a quantidade de aula, eu falei assim, eu vou comprar um caderno novo, porque eu vou precisar. Mas eu sou dessas também, eu escrevo também. Meu Deus. Estou estudando. E eu vou botando pausa. Eu falei assim, eu já boto no volume, na velocidade 2 para tentar aproveitar ao máximo, porque eu sei que eu vou botar tanta pausa que vai, tipo, dobrar o tempo. Então eu já tento deixar no tempo normal fazendo isso. Deixa eu te falar, você é louca, porque eu falo muito rápido. Meus alunos toda vez reclamam, quando é no presencial, você ainda põe para me escutar na velocidade 2. No 2. Mas eu ponho muita pausa. Aí funciona, tá dando pra funcionar, tá tranquilo. Que bom. E é bom porque eu anoto muita coisa. Mas, ó, vamos lá. Aproveitem, pessoal. Vai ser maravilhoso, tá? A partir de agora vai ser muito enriquecedor. Eu queria que tu me contasse um pouquinho o que é a Betalau, como ela surgiu. E, assim, de onde foi que veio o insight? Você falou assim, tá, eu realmente preciso fazer algo nesse sentido, porque é uma dor do mercado, é realmente uma dor que eu tô sentindo no mercado. Eu acho que você já começou correto aí. É uma dor que eu já sentia. Desde que eu me formei, aliás, desde que eu fazia curso de Direito. Para vocês terem uma ideia, eu nunca gostei do curso de Direito. Eu dormi o curso inteiro, eu não gostava. Eu demorei a engatar, sabe, no ritmo do curso. Por perfil mesmo, eu não encontrava algo ali que te parecia que tinha a ver comigo, né? Então, essa dor de a gente ser colocado diante de uma escolha binária, que por mais que pareça que o direito oferece 1 milhão de possibilidades, ela se resume em concurso e advocacia privada. Né? Parece que eles não dão muita alternativa ali. E eu não sabia se eu queria concurso, eu não sabia se eu queria advocacia privada. Minha mãe já era advogada e eu falava que eu nunca ia advogar. Hoje eu sou sócia dela. Então, assim, essa dor foi uma dor minha desde o começo do curso de Direito, né? Durante muito tempo, depois de formada também. Então, acho que por isso que surgiu também essa vontade de fazer algo. Mas explicando, assim, o que é e de onde surgiu, assim, as origens remotas disso, digamos assim... aconteceram no ano de 2018 aqui em Goiânia, quando eu e o que hoje é meu sócio na Betalau, que é o Henrique, vai dar aula para vocês agora de internacionalização de startups, né? A gente começou a desenvolver um trabalho aqui de inovação jurídica no estado de Goiás. O que a gente queria fazer? A gente queria fazer um reality show de empreendedorismo jurídico. Goiás, sim. Você chegou a ver, né, na aula? Eu vi também no YouTube, acompanhei direitinho. Para quem não conhece Goiás, né, eu não sei de que estado o pessoal está aí assistindo, é um pouquinho mais tradicional em termos de inovação, por exemplo, do que São Paulo, né, no ramo jurídico. E aí a gente teve um certo embate aqui no início,
no mercado, porque a gente tinha dificuldade em despertar as pessoas para a importância do tema de inovação. Por mais que aqui já tinha comissão de inovação e gestão na OAB de Goiás e tudo mais, foi um pouco difícil no início. Então, a gente teve uma trajetória longa aí para a gente conseguir fazer, no final das contas, o reality show de empreendedorismo jurídico, que foi o Law Business Game. Foi muito legal, a abrangência foi nacional, né? A ganhadora veio de Belém do Pará para cá apresentar a ideia dela. A única mulher que estava competindo, que ganhou, foi uma experiência maravilhosa. E aí, eu e o Henrique, nesse trajeto, né, de inovação jurídica, a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que inovação, para a gente trabalhar com inovação, a gente podia se envolver com pessoas de outras comunidades de inovação que não fosse a jurídica. Que foi onde a gente chegou no Startup Go, que é a comunidade de inovação aqui em Goiás, que abrange todas as outras. O pessoal do PMI, da tecnologia, desenvolvedores, designers, né? E a gente começou a interagir muito com o pessoal aqui de Goiás que trabalha em inovação. Então, hoje a gente é muito bem posicionado aqui na comunidade goiana. E a segunda coisa que a gente encontrou é que não tinha só a gente fazendo inovação jurídica no mundo, que foi quando a gente descobriu o movimento Legal Hackers, né, que eu não podia deixar de falar, porque eu acho que é uma parte muito importante da história aí, do nosso desenvolvimento enquanto profissionais. O Legal Hackers é o maior movimento mundial de direito, inovação e tecnologia. Depois que vocês quiserem saber mais, podem me perguntar aí ou procurar o próprio perfil do Goiânia Legal Hackers, que a gente explica melhor. A gente fundou um capítulo do Legal Hackers aqui em Goiânia, que não tinha nenhum no Centro-Oeste ainda, só Brasília, né? E a gente, com essa proximidade, viu que a gente trabalhava bem junto, a gente tinha identidade de princípios, pensava de forma muito parecida e resolvemos montar, então, a sociedade para trabalhar com startups, né? Ele sempre trabalhava já comigo aqui em parceria, no escritório, e aí a gente começou a trabalhar junto no fim do ano passado, porque a gente já estava tendo procura, demanda, sem a gente ter se posicionado nessa área, justamente porque estávamos envolvidos no meio de tecnologia. E aí, com isso, né, esse ano a gente realmente entendeu que a parte de educação jurídica também, ela faz parte do nosso propósito de vida. Eu, especialmente, como disse, sempre quis ser professora, e como a gente foi adquirindo muito conhecimento ao longo desses últimos anos, tanto com essa atuação nossa quanto com o Legal Hackers, e dando aula em várias outras instituições, né? Pra você ter uma noção, aqui em Goiânia a gente dava aula até semestre passado numa faculdade, que eu dava aula no curso de design de interiores, psicologia e estética. Ele dava aula na gastronomia e no marketing. A gente não deu aula no curso de direito, a gente dava aula de Como startup. assim? Nunca pisei na graduação de direito. Já dei aula no curso de ciências contábeis também, mas o direito eu nunca pisei na graduação de direito. Porque a gente tem Como é fechado, hein? Não é porque é fechada, porque a gente tem essa hibridez, assim, né? Ah, a gente, sim. a gente Aberto, dava aula né? de startups mesmo pro pessoal. E aí a gente viu que a gente precisava fazer alguma coisa pelo pessoal da área jurídica que passou por essa dor que eu passei, de não se encontrar no curso de Direito, e que ele também passou, que faz parte um pouco da trajetória dele. E aí a gente tem aí um outro sócio também que começou aqui com a gente esse ano, que é o Renato. E eu já vinha de um processo de ir e vir de São Paulo o tempo inteiro, fiz curso lá de programação para advogados, né? Já estava atuando como arquiteto em engenharia jurídica, head de inovação aqui no meu escritório. E foi quando a gente falou, tá na hora da gente compartilhar esse conhecimento. E por qual perspectiva? Uma perspectiva que a gente entende hoje que no futuro, né? Não sei se você chegou a ver a aula do futuro do direito, do dia do advogado. Quem quiser tá lá no podcast da Verbo também, no YouTube, no podcast. Mas por qual perspectiva que a gente quer implementar esse tipo de educação jurídica? Pela perspectiva de que o futuro não vai exigir que o profissional ele tenha um determinado rótulo para ser bem-sucedido, que é uma frase que a gente usa muito, direito sem rótulos e o sucesso não exige rótulos. Eu não preciso ser advogada, no termo tradicional da palavra, para ser um profissional bem-sucedida e que vai entregar a solução jurídica. Gente, essa frase, ela fez uma postagem no feed dela. Eu até respondi assim, obrigado por existir me dizer isso. Eu tô num impasse horrível com isso, porque eu parei essa semana e falei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu não tenho um AB, o que é que eu vou fazer da vida? Mesmo já estudando e buscando, deu isso. E aí foi exatamente no momento, foi o time perfeito, foi quando tu postou isso no feed. E eu falei assim, não, então, calma. Tudo tá andando e tudo vai se resolver. Então, assim, isso. Foi perfeito pra mim. Realmente, esse é pontual. A gente não precisa de rótulo, a gente precisa saber e ter o conhecimento. E principalmente saber passar isso para um cliente ou para um aluno, independente da área que você escolha, né? Eu acrescento aí, saber resolver o problema.
Isso é Se você perfeito. sabe resolver o problema, não interessa o que você adotou para resolver o problema. E às vezes não é o conhecimento jurídico que vai resolver o problema do seu cliente. No caso de startups, por exemplo, muitas vezes não é o conhecimento jurídico que vai resolver o problema que ele vem te procurar, mesmo ele achando que é. Então, acho que o importante é isso, é a gente resolver, né? Ser resolvedor de problemas. É o ponto da live de hoje. Seja um resolvedor de problemas. Vamos dar sequência. Quais seriam... primeiro, o que a Betalau oferece para o aluno que vai procurar? E quais seriam, na sua visão, o que o aluno vai encontrar como solução para a vida dele? Maravilha. Só para explicar a origem do nome, que daí já dá para entender o que é a solução. Beta, quando a gente fala de beta, a gente está falando de versão beta, né? Versão beta é aquela versão de jogos ou aplicativos que o desenvolvedor ele lança no mercado e aí é uma versão bem fuleirinha, assim, bem capenga ainda, né? Depois vai inserindo novas funcionalidades, né? À medida que o usuário vai usando, o player vai jogando, né? O gamer vai jogando, ele vai adquirindo novas funcionalidades. Essa é a nossa intenção em pensar em beta law, né, em direito versão beta, em profissionais do direito versão beta. É a gente compreender que a gente não está terminado, né? Não existe linha de chegada para o sucesso mais, que a gente está em constante evolução. Em constante evolução não só de aprendizado, como tem a mentalidade do lifelong learning, mas também que a senhora falou na aula, né? De startup. Mas também de adquirir novas habilidades. Né? E essa ideia de implementar em você mesmo habilidades, funcionalidades, digamos assim, se a gente puder comparar com o aplicativo, é justamente a ideia de que estamos em versão beta permanente. E aí o que a gente oferece para os nossos alunos? Justamente isso. Essa oportunidade de trabalhar sempre, né, novas habilidades, novos conhecimentos e se melhorar enquanto profissional e enquanto pessoa. E o curso que a gente tem hoje, piloto, né, porque é uma iniciativa muito nova, é o curso de novas profissões jurídicas, que a gente está finalizando as gravações dele já, para soltar agora, fim do mês, no mais tardar, início do mês que vem. E aí, o que esse curso vai trazer? Justamente possibilidades, que foi isso que você disse que encontrou e achou interessante, né, e viu que isso poderia ser um caminho para você. Nós vamos falar sobre o futuro das profissões, de uma forma geral, como que essa perspectiva de futuro das profissões, ela impacta nas profissões jurídicas e quais são as novas profissões jurídicas. Eu acho que a gente separou 12 novas profissões jurídicas, né, para apresentar, mostrar o que esse profissional faz, que tipo de perfil ele tem que ter, que tipo de conhecimentos ele tem que adquirir, para que depois, cada um se encontrando melhor aí em 12 novas oportunidades, não mais somente 2, consiga adquirir outros cursos mais focados, seja com a gente ou seja com outras pessoas também, né? Porque tem tanta coisa nova, tem visual law, tem programação, mas será que eu dou certo com o quê? Então esse curso qual que mais me encaixa melhor, isso. Né? Isso, perfeito. Encaixe. Qual, na sua visão, e aí isso é uma pergunta que eu faço porque também foi uma dúvida minha. Claro que a gente não pode ter uma métrica, né? Uma coisa que possa medir. Qual profissão jurídica que seria as que são as queridinhas ou as coqueluches do futuro? Quais seriam as que são de mais relevância? Mas assim, no seu ponto de vista, quais são as que, para agora, um profissional, um bacharel recém-formado, alguém que realmente parou e falou assim, eu não quero mais advogar não é para mim. O que é que ele já pode começar a procurar que não vai tão de encontro com uma mudança tão radical? Porque, por exemplo, eu tô começando a procurar ciência de dados, que era uma coisa que pra mim era uma barreira, porque eu pensei, nossa, é matemática, né? A pessoa que faz direito foge de exatas. A verdade é essa. Mas nossa, eu percebi tem uma história não. boa pra contar. Vou até contar depois que você concluir. Ótimo, perfeito. E aí, a ciência de dados foi uma coisa que me deu um trave, mas eu tô conseguindo. Eu percebi que é uma coisa completamente diferente. Mas para quem está começando agora, que está tentando entender bem esse mundo de novas profissões jurídicas e até as terminações, né? As termologias. Porque tem uns nomezinhos que a gente nunca ouviu falar, né? Eu brinco dizendo assim, eu comecei a assistindo uma live que era de direito, que estava passando no YouTube, eu nem lembro quem é que estava apresentando, mas aí o pessoal estava falando de direito e eu não estava entendendo uma palavra que o pessoal estava falando. E eu falei assim, qual foi a faculdade que essas criaturas fizeram? E eu comecei a procurar, tentar entender, e eu não entendia nada.
E aí eu percebi que eles estavam falando 5 anos na minha frente. Que eles estavam falando de um futuro que é presente. E que a cada momento fica mais presente. Aí eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, acompanhando a gente, como essas profissões estão tão próximas e quais são as que dá para encaixar mais com o agora, porque dá um susto, dá um sustinho, assim, para quem tá começando. Tá. Ó, vamos lá. Ao invés de pensar em algumas profissões específicas, eu vou pensar num tipo de profissão, porque todas elas são híbridas, essas novas profissões. Elas vão envolver conhecimento jurídico e outro tipo de conhecimento. Que todos os advogados, assim, eu acho que 100% sentiram agora na pandemia, necessidade de adaptação a ferramentas tecnológicas. Essa necessidade de adaptação, que foi, assim, para quem estava resistindo, urgente, tem que ser agora ou nunca, né? Senão ficou sem ter como fazer, sem ter como trabalhar. Ela já vinha se apresentando, todo mundo já estava vendo que a gente precisava dessa adaptação, mas agora viu que não tem como mais fugir disso. E as novas profissões jurídicas, a maioria delas é baseada em tecnologia, porque não são só as novas profissões jurídicas, são as novas profissões de uma forma geral. A gente está caminhando cada vez mais para um avanço tecnológico que vai automatizar funções em várias profissões, e não tem como, assim, não tem como, a gente tem que aprender mesmo a utilizar tecnologias. Para a gente quebrar essa barreira, que muitas vezes o advogado tem, né? A ciência de dados tem matemática, tem estatística, programação também, raciocínio lógico, né? A gente tem essa dificuldade. Qual que é a história que eu lembrei aqui? Como toda boa advogada, né? Até então, porque daqui para frente isso não é mais sinônimo de bom advogado, eu sempre fui uma pessoa na área de humanas. Então eu arrasava em todas as provas de história na escola, sem abrir um livro, morria de estudar matemática, física e química e só me dava mal, né? E aí, quando eu estava saindo do ensino fundamental para o ensino médio, estava mudando de colégio, e a minha melhor amiga de escola sempre foi assim, minha melhor amiga desde os 8 anos. Ela era o gênio da matemática. E eu do português, da redação da história, né? Então dava certo prova de dupla. Quando a gente foi mudar de colégio, a professora de matemática, despedindo da gente, perguntou para qual colégio a gente ia. Primeiro, essa minha amiga falou, e é um colégio extremamente conceituado aqui em Goiânia, né? Mas que é muito referência na área de exatas. E aí a professora achou lindo, nossa, muito bem, parabéns, você vai dar tudo certo. E aí ela perguntou pra mim, e eu falei que ia pro mesmo colégio. Ela virou pra mim e falou o seguinte, o que você vai fazer lá? Assim, de uma forma que tipo, você não tem capacidade para estar nesse ambiente, porque você não é boa em matemática, né? Então, o que a gente tira dessa história? Primeiro, a gente tem que quebrar determinadas barreiras, né? Que muitas vezes não foi a gente que se colocou. Muitas vezes foi a gente, mas muitas vezes foi coisas que a gente acreditou, né? Que as pessoas falaram pra gente. E a partir do momento que a gente começa a identificar a necessidade de quebrar essas barreiras, eu acho que já é meio caminho andado para que a gente, mesmo com dificuldades em determinadas áreas do conhecimento, a gente consiga avançar nessa área do conhecimento. Jamais na minha vida eu achei que eu fosse aprender a programar, né? Aprendi lógica de programação. Chorei um pouco. Faz parte. Dá uma dor. É difícil, não é fácil, a gente não está acostumado com esse tipo de raciocínio. Mas quando você começa a entender, né, faz muito sentido, você começa a enxergar o próprio direito de uma outra forma. Então, quando você aprende, por exemplo, um pouco de ciência de dados, você vai enxergar o direito não só como aquela coisa subjetiva, depende. Nem sempre depende. Não. Você consegue observar através você de estatística. Consegue, Você consegue muito através de estatística. Então, o depende ficou muito para trás agora. Exatamente. Pensando nisso, assim, nessa pergunta que você me fez, eu diria que para quem quer começar a se posicionar em novas profissões, apesar de que a gente tem algumas que não são, que precisam de conhecimentos que não são baseados em tecnologia, para todo mundo, vamos pensar, por exemplo, no legal hybrid, que é um profissional que esse tipo de conhecimento, às vezes, ele é difícil justamente o que você falou, porque a literatura é toda estrangeira, tá? E aí tem o Richard Susskind, que é hoje uma das referências, é um professor de Oxford britânico, ele fala desse profissional, legal hybrid, que é um híbrido jurídico, que é alguém que entende de negócios também, que é basicamente o que eu faço, o que o Henrique faz, né? A gente entende de negócios para dar consultoria de negócios também, e não só com conhecimento jurídico. Ele não é uma profissão que é baseada em tecnologia. Porém, quem que eu vou atender? Uma empresa. Quantas empresas hoje não usam tecnologia? Muito Todas difícil. Todas usam. Então, assim, eu aconselho começar a entender um pouquinho de tecnologia, né? E aí, dentro disso, a gente consegue se posicionar em algumas profissões. Mas a tecnologia é um elemento central aí que vai ser importante para todas.
Então, já notaram, né? Tecnologias. Parece difícil, mas não é impossível, tá, gente? Impossível. Tem muito acesso, informação tem em todo lugar, tem cursos muito acessíveis e tem coisas gratuitas que estão sendo oferecidas. Então, só procurem realmente um pouco mais de informação. É essencial para que a gente consiga sair do offline, entre no online, nesse mundo digital, né? Então, só queria que tu me explicasse um pouquinho como está sendo essa mudança de mindset na tua experiência, no que tu tá observando, o mundo jurídico dentro da caixa está se abrindo e saindo da caixa? Está conseguindo abrir? Eu sei por conta do movimento da B2L, você também falou para a gente acompanhar, e estou vendo a movimentação de tantos advogados que já estão bem inseridos nesse mundo de tecnologias. Mas, de uma forma geral, no dia a dia, como é que está sendo essa enfiar, abrir a caixa e tirar o povo de dentro da caixa? Então, é engraçado, porque quando você começa a ficar inserido nesse meio, parece que todo mundo tá, e a realidade é que não tá. Eu estava vendo uma pesquisa da própria B2L mesmo, que eles fizeram com, acho que 1.000 escritórios, ou um pouco menos, depois do início da pandemia, para entender como que estava a adoção de tecnologia nos escritórios, né? E a pesquisa mostrou, assim, que um número, assim, massacrante de escritórios não adota ferramentas tecnológicas. Faz até pesquisa nos sites dos tribunais para ver se teve movimentação no processo de forma manual. Assim, eu não consigo conceber isso, porque eu nunca fiz isso, né? Desde que eu comecei a advogar. Então, a maioria dos escritórios realmente não usa. E aí, o que a gente percebe, assim, pensando em realidades individuais, né? Como que eu comecei a adotar aqui, e talvez, não é uma fórmula, mas talvez seja uma facilidade você observar um caminho de alguém que já começou a adotar para ver como você faz aí na sua realidade, né? Tem que ter uma certa insistência, né? É você procurar conhecer, procurar saber quais são as ferramentas disponíveis, no que elas vão te auxiliar, identificar o problema que você quer resolver com a ferramenta no seu escritório, ter por ter a ferramenta, ela não serve, né? E insistir um pouquinho, porque isso faz parte de uma transformação cultural também. Transformação digital, ela é basicamente cultural, ela é mudança de cultura da empresa. Usar software de gestão, que para mim no início foi muito difícil, porque você tem que alimentar, senão ele não serve para nada, né? E aí você tem que criar esse hábito de alimentar. Hoje é uma coisa natural pra gente. E para minha mãe, que é um pouco mais velha, ela não é velha, ela é super aberta, sabe? Mas ela tinha dificuldade com o software no início. Hoje para ela também já tá muito natural aqui no escritório. E facilita demais. A gente não teve nenhum tipo de transtorno agora na pandemia, para vocês terem uma ideia. A gente continuou operando em home office, não teve queda de movimento, não teve problema, né? E isso mostra que realmente o processo aqui já está caminhando conforme o que precisa ser. Tá bem adiantadozinho, né? Pode sempre melhorar. Não. A busca é sempre pela melhora. Esse negócio de ficar parado, a onda leva. É isso. Vamos para a próxima pergunta. Essa daqui eu vou gostar muito de ouvir, porque eu já ouvi e eu quero reouvir. Tá. Que é ser uma advogada empreendedora. O que é ser uma advogada empreendedora começa aqui dentro, né? Mindset, já começa daí. Eu acho que empreender é você realmente executar algo, e para você começar a empreender, e aí você vai lembrar também das minhas aulas, tudo começa com um propósito. Né? Não tem como você desenvolver algo, atingir determinado sucesso, se você não sabe por que você quer fazer aquilo e qual é a transformação que você quer ver no mundo. Né? Eu acho que isso é o essencial de pensar no advogado empreendedor. Qual que é a transformação que você quer ver no mundo com o seu trabalho, com aquilo que você desenvolve? A partir desse propósito que você tem clareza dele, você consegue vencer qualquer obstáculo para conseguir realmente chegar aonde você acredita que é interessante. Ai, tá vendo, gente? Eu não tô dizendo, anotem tudo. E se o pessoal quiser saber mais, onde procura a Betalau, onde pode procurar a senhora, você. onde encontra mais informação sobre os cursos, e para saber um pouco mais, por exemplo, eu
Já estou de olho num curso aí de programação, porque eu acho que legal. É interessante. Então, assim que já abrir, já vou correr. Mas onde o pessoal pode encontrar mais sobre a Betalaw? Bom, vocês podem encontrar no meu perfil, né, @camila.gpinheiro, Camila com C e 2 L's. No perfil da Betalaw também, acho que tá Betalaw_edu, né? O perfil é novo, assim que vocês entrarem, vocês vão perceber que o perfil é novo, o perfil tem um mês, né? Já tem uns conteúdos legais, tem vídeo de arquitetura jurídica, engenharia jurídica, e até o final do mês, início do mês que vem, já vai ter o primeiro curso também, então já pode continuar acompanhando tanto no meu perfil quanto no da Beta, que vocês vão encontrar já a indicação para os novos cursos. Quer fazer uma coisa mais aprofundada nessa área? Temos as pós-graduações também. Tem a pós-graduação da Verbo Jurídico em Gestão Jurídica para Startups, tem a da Advocacia 4.0, que eu também sou professora. Tem uma aqui em Goiânia, para quem é de Goiânia, que vai começar em Direito Digital também, né? A gente deve lançar esse mês agora, ou início do mês que vem. Então, pode procurar também outras indicações de pós-graduação. E no meu perfil, eu estou sempre à disposição. A Bárbara sabe que eu respondo, então se quiser perguntar, né? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo A cara de pau foi enorme, mas deu resultado. Dá um resultado. E a minha cara de pau era desse jeito também, até. Ainda é, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que são bem acima e a gente tenta o contato aí. Mas é assim que a gente cresce, né? A gente cresce junto com as pessoas que a gente acha que realmente já estão ali com o mesmo propósito que a gente, às vezes algum passinho a mais que já foi dado, né? Então a gente precisa ir atrás dessas pessoas mesmo. E para encerrar, porque já estamos chegando no nosso tempo, que triste, triste de verdade. Qual o conselho, assim, qual a mensagem que você deixa para o jovem advogado, que vai ser o advogado do futuro? Porque eu acredito muito nisso. O advogado existente já é o advogado do futuro, sim, que ele vai estar lá no futuro. Mas o jovem advogado que está agora, começando, ele tem uma carga de responsabilidade grande porque ele é o advogado do futuro. Qual é a mensagem que você deixa para ele? Eu vou repetir, então, a frase: o sucesso não exige rótulos. Tenha a mente aberta, gente. Vai procurar entender de outros assuntos, conhecer um pouco mais. Se tiver um inglês aí bom, procura literatura estrangeira também, dentro de futuro da advocacia. Esteja sempre aberto a esse tipo de cursos, né, de eventos que vão tratar não só de direito. Não fica no conhecimento técnico, né, preso ali naquela caixinha, naquela categoria. Porque não vai ser isso que vai ser o diferencial hoje. Já não é o diferencial. Então, esqueçam os rótulos tradicionais e vamos buscar aquilo que vai fazer sentido conforme o nosso perfil e que também vai fazer sentido para o tipo de problema que a gente quer resolver no mundo. Obrigada, gente. Olha, palminhas para ela, corações, surra de corações para ela. Obrigada, professora. Eu estou estonteante, porque realmente eu estou falando com uma pessoa que me acompanhou quase um mês, porque eu parando muito. E que me ajudou muito nesse crescimento, de entender muita coisa, de visualizar muita coisa. E ouvir essas coisas foi engrandecedor demais. Muito obrigada. Olha, eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigada de verdade. Eu que fico muito feliz, assim, em ouvir esse feedback, porque é quando eu vejo que realmente o meu propósito está sendo alcançado, que esse é o tipo de transformação que eu quero causar. Estou feliz acompanhando o seu sucesso, o sucesso de todos os alunos que procuram aí para a gente continuar conectado, né? Eu sempre falo para a gente continuar conectado. E estou à disposição. Acho que eu não estou fazendo nem um pouquinho da minha obrigação, porque muita gente me ajudou também nesse caminho, então eu faço questão de ajudar sempre que eu puder. Obrigada, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente. E acompanhem, sigam a professora, sigam a Betalaw. Vamos continuar nessa jornada. Ó, estamos juntos. Hashtag Juntos Advogados do Futuro. Tem hashtag. Hashtag sucesso sem rótulos. Hashtag, vou subir lá no Stories. Hashtag Maravilha. Sucesso sem rótulos. E vamos disseminar isso, tá? Obrigada, gente. Obrigada, professora. Prazer, Bárbara. Prazer enorme. E teremos outras lives, outras oportunidades. Essa relação só vai crescer. Com certeza, conte comigo. Até mais, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.